Antigamente as pessoas elas tinham gestão, principalmente nas empresas privadas, muito hierarquizada de forma vertical, né? Tinha lá o chefão, aí tinha, sei lá, os Geralmente gestores. chefão mesmo, Não, homem, chefão né? mesmo, No aí Dia tinha os Internacional da diretores, aí Mulher, tinha os gestores, aí ainda os bem que... funcionários. Tanto que a galera até falava funcionário. Hoje em dia as pessoas falam mais colaboradores, enfim. É porque também você está inserindo outras categorias de É, colaboradores, né? verdade. Aí eu acho que hoje em dia as pessoas estão querendo mais essa gestão mais horizontalizada, né? Então, eles querem ter voz dentro das empresas, eles querem poder opinar, terem ideias. E eu acho muito importante A isso empresa também. precisa Precisa disso. E nos disso. trabalhos sociais e ambientais também. As comunidades querem diálogo, não querem mais assim, tá vindo aqui para trazer uma Sim, benesse. sim. E eu acho não, tenho certeza, Alice, que você falou assim, não, a gente não ia resolver os problemas da juventude. Mas quando eu vejo jovem de expressão, eu fico impressionadíssimo, né? Porque é só conversar com um jovem ali, o que eles têm hoje de incidência política, incidência comunitária, incidência familiar, incidência na escola, são protagonistas mesmo, Sim. emancipados. Incidência empresarial também. Também, exatamente. Educacional. Educacional, todo entrando mundo na universidade. produzir, Então, assim, eu acho que resolver problemas, sempre vamos ter problemas. Mas o que a empresa conseguiu, trabalhando em base à pesquisa, e abrindo também essa vertente da promoção com advocacy, porque hoje nós temos uma boa política de juventude no Brasil. Tem. E eu acho que o CNP teve um papel Com importante certeza. nesse movimento, para trazer exemplos, para mostrar como se faz, que a política pública tinha que... Até no meu caminho, eu não acho que é coincidência que, de repente, se estrutura um programa e a gente comece a falar da importância da evasão do ensino médio e que agora precisa de uma bolsa. Sim. Assim, não é coincidência, isso circula, Não, lógico. né? A questão do jovem de expressão, eu não estou falando que a gente não daria a solução. Eu sempre enxerguei uma esteira, né? Aquelas esteiras rolantes, assim, que você coloca tudo e as pessoas vão entrando um pedacinho, utiliza aquela vivência, sai, volta de novo, e com aquilo tem as possibilidades. Hoje, por exemplo, o jovem de expressão, depois de 16 anos, 17, ele tem a mesma estrutura que nós deixamos lá, né? Assim, todos, quando eu digo nós, é nós mesmos, nós aqui e as pessoas que estavam lá, que construíram. É a mesma. Os manuais são os mesmos, quando discute é a mesma. E que as tecnologias sociais que foram testadas, elas se mantêm ali. Claro, com a sua variação. A gente, quando falava de saúde mental, a gente estava falando de uma saúde mental coletiva. Hoje a gente vê uma sociedade mais precisa também da saúde mental individualizada. Você já tem um movimento social de voluntariado, de outros programas que se juntam ali para ter uma... Porque hoje, qual é a melhor forma de você trabalhar a saúde mental? Ter boa qualidade de vida. E era exatamente o que a gente pensava, precisa ter cidadania para ter uma boa qualidade de vida e não ficar o tempo todo sendo sobrecarregado com uma situação de cobertura social que a gente falava, né? Sem os serviços mínimos, né, de moradia. A gente não, vamos dizer, o que eu quis dizer assim, a gente não resolveu isso, mas nós somos, de certa forma, um imã que ajudou a puxar esses serviços, esses acessos, né, para aquele, e também despertar, opa, tem isso, né? Que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, das pessoas buscarem seus direitos ou buscarem não saber deles. Então, quando você começa a levantar uma informação, começa a trazer mais conhecimento sobre algum assunto, é natural que as pessoas se organizem para que aquilo não se repita sempre, do ponto de vista né, negativo, né? Ou que busque também isso. Então, o que eu queria dizer é isso. E o meu caminho é um programa de acompanhamento do ensino médio. Então, foi outra coisa, né? A gente recebeu uma demanda. Vamos trabalhar com educação, não sei... Tá, paramos tudo. Opa, paramos tudo, vamos começar de novo. Né? Tipo, vamos pensar do zero. E vocês fizeram um trabalho maravilhoso, trouxeram muita informação, cruzaram muitas informações qualitativas, informações também de experiências. Hoje, todas as variáveis que estão naquele programa são as nossas bússolas. Assim, tudo que a gente... E todos os problemas que a gente vive praticamente convivendo com eles vem dali. Então é por isso que eu falo que dá segurança para trabalhar, porque você não, às vezes tem colaborador do instituto que fica assim, ai meu Deus,
olha ali, pega o documento, dá uma lida aí. Uhum. A gente já sabia disso. Sim. Já foi mapeado isso. Então você E tem temas, condição né, Alice? de conhecer o que você está falando. Né? Eu acho que tem temas também no meu caminho hoje que não eram trazidos com tanta força e com tanta importância, e talvez isso vai reverberar também na empresa, né? Por exemplo, questões de antirracismo, de igualdade de gênero. Saúde né? mental. Saúde mental até que veio bastante no jovem de expressão, mas aí você está falando mais do individualizado. Realmente, antigamente, 20 anos atrás, era um deserto. Mas como é que era? Era tipo terapia. Não em podia grupo? ter nome. não Se você botar tinha. terapia, Não. porque não não podia ter podia, nome. porque Entendi. quem fazia terapia é quem tinha condição de justiça. Eu vou para terapia porque eu fiz algum delito, sei lá, foi tá. classificado Aham. como Era um tema tabu na época. Entendi. Então, Mas o pelo jovem menos hoje no mostrava meu pra- caminho já tenho a terapia mas o individualizada. próprio jovem O de jovem de expressão expressão, reivindicou. lá atrás, Reivindicou isso, lá depois. atrás. Teremos terapia. Ó, nós pesquisamos basicamente o seguinte: o Quanti Quali mostrou o que pra gente? Mostrou que o jovem o que ele mais precisava era de terapia. Só que ele dizia pra gente o seguinte: eu quero tudo menos terapia. Né? Ou seja, a Por conta do preconceito. saúde mental era um tabu. Uhum. Então nós pesquisamos, né, Alice? Nós pesquisamos nacionalmente 46 iniciativas de saúde mental que pudessem ser adaptadas, ajustadas, customizadas para adolescentes e jovens. Até que chegamos na terapia comunitária. Da terapia comunitária virou o Fala Jovem, que até a gente pode mostrar para vocês o material, né? Que aí sim, eram terapias de grupo. Quando saúde mental era um tabu, e aí tudo mudou, né? Hoje eles falam, a galera fala abertamente. Chamava preciso de roda saúde de mental. conversa, Isso, não que podia é falar. maravilhoso. Então isso ainda permanece, entendeu? No meu caminho, essa nova rodada de É investimento mais do personalizado. Assim. traz, Individualizado. continua né, no caso. isso nas questões da saúde mental, continuam. A questão da atração social também, que é trabalhar o lúdico, o pedagógico, dentro de uma linguagem jovem, da música, da arte, educação e tal. E avaliação de impacto ali presente, tudo isso. Mas eu acho que o que hoje é impressionante, que o jovem de expressão trabalha muito bem também, mas que tornou um tema muito próximo também do que acontece na rotina de uma empresa, são as questões relacionadas ao antirracismo, à violência baseada em gênero, à diversidade sexual, coisas que a gente está enfrentando num ciclo obscurantista aí de ideologias, loucuras, extremismos, né? E como que a empresa se posiciona de forma cidadã perante esses temas, né? Porque, lógico, a questão de igualdade de gênero é uma questão também das empresas, né? Então, como é que lida com licença paternidade, né? Porque muitos jovens também são pais e tem 5 dias só de licença paternidade. Então, são temas que estão também vindo novos recheios, que eu acho que é isso, né? Não é que vai resolver um problema, é que o social, ele é riqueza, ele é um crescente. É um envolvimento, né? E essa Então, discussão. assim, quando você vai se envolvendo, você vai vendo que tem... E tem muito potencial também, Sim. né? Então, assim, muitas coisas que a gente fazia num ambiente, vamos dizer, menos urbanizado, que a civilização fazia numa época que, tipo, tá mais junto, discutir coisas, questões políticas eram discutidas. E com a urbanização, a questão também de muito trabalho, carga pesada, aí vai tirando das pessoas o que era natural, que era uma conversa sobre esses assuntos. É verdade. Então, assim, é muito sério isso, né? Você estava falando da questão racial, a questão de gênero dentro das empresas. Isso é muito sério porque essa questão do desenvolvimento sustentável, né, do social, ambiental e econômico, vamos dizer, lá atrás, é muito maluco, porque não existe negócios sem pessoa, não existe pessoas sem um planeta para viver. Então, assim, é claro que você precisa olhar para tudo isso. Não adianta tirar de um lugar que vai acabar e você vai ter qualidade de vida comprometida, você vai ter crise climática, você vai ter tudo que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque isso está integrado. Eu não sei que raciocínio que foi que aconteceu em algum dia que compartimentou isso, né? E hoje a gente tem até visões que eu acho maravilhosas, como do Krenak, como é uma filosofia original, assim, originária, né? Vamos dizer assim, que vem. Então, hoje, eu conversando uma vez com uma pessoa na empresa, nossa, li um livro, achei assim, tão bonito ele falar que água não é recurso.
Eu falei, nem ser humano é recurso. Então a gente acabou, tudo virou recurso. E aí, quando você começa a ver que não é. Essa é a dificuldade de colaborar, né? Então, se é um recurso, qual é o recurso mais valorizado que o outro, né? Então, assim, é nesse sentido de olhar a empresa também como um lugar vulnerável, que ela precisa também olhar para essas questões, para ela não se canibalizar e também não gerar situações, porque existe, gente. Hoje a questão do assédio, existe Ministério Público, existe tudo. Então as pessoas não estão mais não sendo vistas. O celular é a principal arma quando eu digo arma, no sentido de registrar coisas que há anos atrás ninguém registrava. No sentido de ofensa, de violação de direito. Então, a empresa virou esse lugar também exposto. E ela precisa tratar disso. E ela tem todos esses personagens dentro. Ela tem a pessoa da periferia, ela tem a pessoa que veio de uma cultura mais, vamos dizer assim, valorizada por esse ambiente empresarial. Então, você tem um pouco disso. Como é que você convive dentro de uma empresa com 1.000 pessoas? Então, a empresa teve que também pensar nessa habilidade, né? De não ser injusta, em termos salariais também, em termos de gênero. Então, é uma questão para a humanidade de agora. Claro. A gente precisa... Agora, eu acho Saber conviver. mas existem regras, existem pesquisas, a sociedade está cheia, e veio muito com essa visão dos ODS, cheia de pesquisas sobre isso, sobre melhor desempenho, quando você pode ser você mesmo, melhor desempenho, quando você tem mais liberdade. E é o que a gente falava para o jovem, Anza. O jovem, quando ele consegue ser ele mesmo, no sentido de usar seu potencial... Ele tem muita mais capacidade de se realizar, de se valorizar, de ter conhecimento de que possa se proteger. Então, a gente está falando da mesma coisa, no final das contas, em situações diferentes. Né? Isso é bem interessante. E uma outra coisa também que eu achei interessante, que eu não vou dizer que o nosso trabalho influenciou, mas a empresa abriu o grupo, né, empresarial abriu a Use, que é uma plataforma digital de seguros para jovens, que a maioria dos seus clientes são jovens, porque é tudo customizado, tem essa linguagem fácil de usar tudo no digital. Então, querendo ou não, eu não estou querendo dizer tem diretamente essa influência, mas a empresa se sentiu à vontade de trabalhar. Exato, porque qual que é a questão? Linguagem, qual né? que é a questão? Que como você trazer a juventude ou fazer educação financeira, cultura de seguros para essa juventude imediatista que está passando esse processo todo de perda de direito, de insegurança, não vai ter mais aposentadoria, não vai ter mais propriedade, não vai. Então, assim, é uma questão que a gente também tem que pensar, que são soluções que a empresa pensa também como produto. E com o Meu Caminho também teve isso. A empresa começou a pensar um produto. Aí é uma coisa que eu estou falando muito interna, porque não tem não converteu em um produto de fato, mas existem pesquisas internas para uma capitalização, uma previdência ligado à educação. E a educação de ensino médio superior, que é essa fase que a gente trabalha, por conta da dificuldade das famílias de poderem dar essa condição também, e também por conta dos indicadores que a gente tem de abandono, evasão, e aquele indicador também que a gente viu no final do ano passado, que é as vagas que as universidades públicas e privadas não conseguem preenche, né, de preencher. Então, assim, tem coisa dos dois lados. Tem gente querendo entrar e tem vaga sobrando. Né? É verdade.